Olá a todos, meu nome é Dânia Fiorin Long, sou professora de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito Sindical. Sou advogada, especialista na área sindical, sou mestre em Direito do Trabalho e venho hoje apresentar para vocês o curso de Direito Sindical. Comigo, estarão 3 alunos que nos acompanharão, a Rebeca, o Zamber e a Fabiana. Nós recebemos também questões por e-mail. O nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Quando vocês enviarem os e-mails, eu pediria para que identifique o nome do professor e o tema da aula para facilitar depois o pessoal aqui. Começaremos então a aula hoje. O nosso tema é o conceito de direito sindical, os aspectos históricos e a criação de sindicatos. Para que vocês possam ter uma visão mais panorâmica sobre a questão do direito sindical, nós começamos a falar do direito do trabalho. Então, situando o direito sindical nessa ramificação, o direito do trabalho que trata das relações entre empregado e empregador, eu posso dividi-lo em direito material e direito processual do trabalho. O direito material, ele se subdivide em direito individual e direito coletivo ou direito sindical. Aí vem a questão das duas denominações, Por que essa diferenciação das denominações? Vamos lá antes, lembrando, quando eu trato do direito individual, eu estou tratando das relações entre empregado e empregador, do contrato de trabalho, os dois como indivíduos dentro de uma relação de trabalho, relação de emprego. Quando eu falo do direito coletivo, começamos por aí, eu tenho o quê? Eu estou tratando do direito do trabalho desses trabalhadores enquanto grupos. Esses trabalhadores que se reúnem, que se juntam enquanto grupos para reivindicar melhores condições de trabalho e melhores condições sociais. Então, vem a diferenciação entre direito coletivo e direito do trabalho. Eu tenho que, para que eu possa diferenciar, eu vou no foco do estudo. Quando eu falo em direito sindical, eu tenho um estudo mais subjetivista. Eu estudo o sindicato enquanto sujeito de deveres e de direitos. Então, o foco no direito sindical, que é a vertente que a gente vai procurar tomar aqui, ela está mais ligada aqui, está mais ligada ao sindicato como sujeito dos nossos estudos. E o direito coletivo, ele tem um caráter objetivista, ele trata da coletividade, do estudo dos grupos em si. Então, aqui é o ramo, o foco do nosso curso, ele se chama Direito Sindical. Por quê? Porque ele vai ter como foco principal o sindicato como o centro de nosso estudo. E aí, nós falamos esses dois aspectos. Nós precisamos agora entender a contextualização histórica. Então, como é que surgiram os sindicatos, por quê, qual que é a finalidade dos sindicatos, etc. Quando nós pensamos no aspecto histórico, nós temos que voltar à Revolução Industrial. Então, nós voltamos, antes disso, antes da Revolução Industrial, vamos lembrar o quê? Que existiam os feudos, Existiam os feudos, onde se tinha, os trabalhadores viviam no campo e você tinha os donos dos feudos em um poder absolutista. O poder se concentrava na mão do rei. Saindo, nessa continuidade da história, nós vemos o quê? Nós vemos a saída do campo com a Revolução Industrial, a ida para as cidades, e aí, nesse segundo momento, você tem o quê? Você tem os
senhores, os reis, eles passam a perder o poder, e quem começa a ganhar o poder? A burguesia. E com a burguesia, se vê uma nova ideologia, porque não se basta ter só dinheiro, tem que se ter poder também. Então, eu saio de um poder absolutista e passo para um liberalismo econômico. Observem esse aspecto que a gente está tratando, esse aspecto ideológico, quando você leva esse trabalhador para as indústrias. As relações de trabalho, elas são tratadas durante a Revolução Industrial como relações civis. Então, quando se fala como relações civis, empregado de um lado, empregador de outro, são iguais. Por quê? Porque a ideia do liberalismo econômico é o quê? Cada um faz o melhor para si, então se vive numa sociedade mais equilibrada e mais justa. Lógico, esse ideal seria perfeito se as partes fossem iguais. Mas trabalhadores, eu perguntaria, trabalhadores e os donos das indústrias, eles são iguais? Não são iguais. Então, haviam trabalhos o quê? Jornadas exaustivas de 20 horas, não tinha idade mínima para trabalho. Houve, nesse período da Revolução Industrial, uma depauperização do trabalho. Então, o que aconteceu? Uma exploração muito grande dentro dessa ideia do liberalismo. As pessoas sofriam, as crianças morriam muito cedo. Nesse contexto histórico, com esse tipo de trabalho, esse sofrimento, as pessoas começavam a se juntar e ficar solidárias umas às outras, dizendo que, olha, um precisa ajudar o outro, por quê? Para que não haja tanta precarização, tanto sofrimento dentro do trabalho. Nesse contexto histórico aparece quem? Aparece Karl Marx, com uma nova ideologia. A ideologia que, né, toda a sociedade, ela sempre viveu em conflito. Né? Sempre houve o quê? Uma classe social se sobrepondo a outra classe social, vivendo num mundo de grande exploração. Então, Karl Marx vem com a seguinte ideia: se eu tiver uma classe social apenas e essa classe social tiver o poder, eu não vou ter mais crise, não vou ter mais conflito. Né? Por quê? Porque aí eu vou ter a harmonização. Então, a ideia que Marx traz é o seguinte: ele chama esses trabalhadores, ele cria uma consciência nesses trabalhadores, porque sozinho eles conseguiam alguma coisa, assim como hoje não conseguem. Ele junta e cria a ideia da consciência do ser coletivo. Então, ele fala, olha, aquela ideia de trabalhador, sabe essa frase que a gente costuma escutar, né? Escutava-se antigamente, trabalhador unido jamais será vencido, é mais ou menos nessa linha de pensamento. Ele junta o grupo, cria uma ideologia, e essa ideologia vem como? Ela vem uma ideologia para a tomada dos meios de produção. Ele cria a ideia, olha o seguinte, você tem aqui os meios de produção, tem aqui o empregador, né? Ele compra a matéria-prima, paga o seu salário, a diferença disso fica com ele, que hoje nós conhecemos como lucro. Marx falava que isso era mais-valia. Se os trabalhadores tivessem em mãos os meios de produção, você teria uma sociedade de classe única, você teria a ideia do proletariado no poder. Com o proletariado no poder, todo mundo trabalhava, recebia de volta os seus valores e se vivia em harmonia. Então, a ideia da ideologia, ele chamou esses trabalhadores, criou o quê? Ele fez o Manifesto Comunista de 1848, né? Ele faz esse manifesto, depois ele cria a primeira Internacional Comunista, juntando todos os trabalhadores em 1864, para trazer essa consciência. Quando Marx traz essa consciência dos trabalhadores, a ideia de Marx é que se tomasse os meios de produção. Esses trabalhadores, eles vinham como? Vinham em grupos. Eu precisaria eleger representantes para que pudesse haver uma voz
de determinados grupos, que é onde começa a semear a ideia do sindicato. Mas, a partir desse momento, quando se fala na ideia dessa junção, na ideia desses grupos, esses grupos passam a que não só certos grupos passam a reivindicar a tomada do poder, mas passam a reivindicar também o quê? Melhores condições de trabalho e melhores condições sociais. Eles passam a exigir uma jornada mínima. Então, jornada de 8 horas, jornada de 20 horas, eu passo a ideia de uma jornada de 8 horas. Por que 8 horas? 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, de sono e 8 horas de lazer. Então, eu tenho essa divisão do dia. Eu começo a observar a idade mínima do trabalho. Eu não posso deixar mais criança de 5 anos numa fábrica, né? Então, esses trabalhadores, eles passam a exigir essas melhores condições de trabalho enquanto grupo. Quem é atingido quando Marx traz a ideologia, essa nova ideologia? Quem é atingido, as pessoas atingidas são os donos dos meios de produção e, além deles, a igreja, com a ideia do quê? Da religião como ópio do povo. Nesse momento, existe o quê? Existe a presença do Estado que, de uma ideologia do liberalismo econômico, ele traz o quê? Ele traz que as relações não podem ser administradas pelo Estado, mas nesse momento a necessidade de uma intervenção. Esse momento é que se aparece essa jornada, uma jornada mínima, uma idade mínima, com o apoio da igreja, da Rerum Novarum. Então você tem o quê? Você tem aqui um outro caminho, uma outra ideia, que a ideia, ela vem não mais uma ideia que se trata da tomada dos meios de produção, mas ela vem de uma ideia que é um recuo dos donos dos meios de produção e a concessão de inúmeros direitos. Essa concessão de inúmeros direitos através do quê? Através das leis, e vem também através das negociações coletivas. Então, eu tenho empresas, indústrias, né, durante a Revolução Industrial, que passa a conceder determinados direitos para aqueles grupos. Os grupos, né, tendo esse benefício, eles param, né, de avançar. Até a ideia de tomada dos meios de produção com um patamar mínimo para esses trabalhadores, passa a ter uma certa modificação. Então, surge aí o quê? O direito do trabalho. O direito do trabalho, né, visando agora não mais o trabalhador como um sujeito igual ao empregador dentro da ideia de um liberalismo econômico, mas vendo o trabalhador como um hipossuficiente. E ele descobre a sua força nessa união. Quando se formam os primeiros sindicatos, as primeiras associações em que esses trabalhadores se juntam para reivindicar melhores condições, ela é reconhecida, né, como um ato ilegal pelo Estado. Por quê? Porque você vem com a ideia de um liberalismo. O liberalismo econômico, ele traz a ideia de que cada um faz o melhor para si. Ele evita associações. Porque com essa ideologia, se cada um faz o melhor para si e eles são indivíduos, esses indivíduos, eles são iguais. Na medida que eles se juntam em grupos, eles passam a ficar mais fortes. Então, diante disso, você tendo sindicatos, os sindicatos, eles passam a quê? Eles passam a não ser